Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês, mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais, para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. América do México, lembra assim, o dono, a gente está falando de dono, se o Textor é rico, o dono do América é muito mais, dono do principal grupo de televisão, Televisa. O América é um clube com muito dinheiro. Claro que não envolve só o tamanho das ligas, até porque, em termos de jogador, se você perceber, claramente a Liga Brasileira está muito na frente da mexicana. E os clubes europeus vêm aqui muito antes de ir nos clubes no Campeonato Mexicano para procurar jogador. Mas a busca por treinadores, eu vejo o Brasil muito atrás hoje. Na cabeça, não estou dizendo que eles estão corretos, mas na cabeça dos dirigentes que tomam decisões nos grandes clubes da Europa, o Brasil está atrás. Não está atrás do Catar? Eu acho que não. Aí eu acho que é uma decisão do Arthur Jorge, muito pessoal. Esportivamente eu discordo dela, mas financeiramente eu não tenho como ficar aqui. Acho que eu discordo da forma. Mas já não vou vir aqui criticar o cara que foi ganhar mais. Mas a recusa do Jardine, por tudo que a gente falou, a negociação que transcorreu, não teve novela, ele teve tranquilidade, conversou e decidiu ficar, mostra isso também, na minha visão. A gente precisa discutir o tamanho do futebol brasileiro no mercado de treinadores. Eu acho isso preocupante para quem está aqui e preocupante para quem traz treinador de fora, porque, se o cara vai da Arábia Saudita direto para a Premier League, se o meu objetivo é chegar lá na Premier League, eu não vou ficar muito tempo no Brasil. Ser por lá, se eu tiver uma proposta da Arábia Saudita, eu vou. O caminho tem que ser por lá. Entendi o raciocínio. Agora, em relação ao Abel Ferreira, isso aí, o que eu falei há pouco sobre o Botafogo foi informação, tá, gente? Uhum. Porque, repito, o que aconteceu, acabei encontrando, por acaso, com uma pessoa que conhece, que tem relação também com os dirigentes do Botafogo. Essa pessoa não trabalha no Botafogo, mas ela tem essa relação com pessoas que trabalham no Botafogo. E o que aconteceu? Eu trouxe informações. Agora, o que eu vou dizer aqui agora não é informação, é percepção. Em relação ao Abel Ferreira, o que eu acho foi o seguinte: termina 2024 e o Palmeiras, nada, né? Uhum. Quando eu falo nada, estou falando de Copa do Brasil, Libertadores, nada. Para um clube grande é ganhar só o Paulista. É isso. É isso. Hoje, ganhar estadual, sobretudo para os 4 grandes do Rio e os 4 grandes de São Paulo. E nem para todo mundo. Por exemplo, o Santos não está no mesmo patamar do Palmeiras hoje. Claro que historicamente o Santos é gigante. Sim. Ganhar o Paulista para o Santos em 24, então, que foi a final, porque o Santos jogou a B. Mas esse ano também, o Palmeiras hoje está acima. É menor ganhar o Paulista. É isso. Enfim, mas o Palmeiras que em 24 não ganhou Brasileiro, não ganhou Copa do Brasil e não ganhou Libertadores, o que eu tenho de percepção é que o Abel diz o seguinte: olha, deve ter ido na presidente, diz o presidente, a gente esse ano não conseguiu competir, faltou um pouco mais de investimento, eu tenho propostas para sair. O mercado, para mim, é um mercado aquecido, seja na Europa, seja no mercado do Oriente, no Oriente Médio. Mas eu quero ficar no Palmeiras, mas para ficar, a gente precisa ir forte no mercado. Tanto que o Palmeiras está forte no mercado, gente. O ano mais forte do mercado do Palmeiras. É o ano mais forte. Aí. Então, mais uma vez, isso não é informação, é percepção. Eu acho que o Abel chegou na lei e falou: olha, para continuar, a gente precisa investir para poder voltar a ganhar. Senão a gente vai ficar participando só de competição e vendo os outros se reforçando, investindo, como é o caso de Flamengo e também de Botafogo, e agora o Cruzeiro. O Palmeiras teve uma questão contábil também, né? Esse foi o momento em que o dinheiro estava disponível para fazer contratações com as grandes vendas, né? Porque as vendas de Hendrick, Estevão são parceladas e agora... O Palmeiras poderia ter feito antes, mas aí ficaria devendo e tal. Mas vai o encontro depois de um ano ruim, sem conquista, que foi 24. As duas coisas se juntam. E aí o investimento é forte para 25. Então, acho que a manutenção do Abel passa muito por isso. Porque todo mundo sabe que se o Arthur Jorge
teve proposta. Se outros técnicos tiveram proposta para trabalhar em clubes de Arábia Saudita e Catar, é óbvio que o Abel teve proposta. Teve, assinou pré-contrato, inclusive. E salvo engano, só para pesquisar depois, Abel Ferreira e Arthur Jorge têm o mesmo empresário, salvo engano. Tem sim. Então, quem tem o mesmo empresário recebe proposta de um lado e de outro. Ou, então, oferece treinador para clube A e clube B. Então, é óbvio que o Abel Ferreira é um profissional que tem mercado fora do Brasil, não seja, de repente, na Europa e principalmente no Oriente Médio. Mas provavelmente não o mercado que ele gostaria. Não né? é uma Premier League. Exatamente. E aí pode ir ao encontro do que você está dizendo, Lu. Ou seja, não dá para sair do futebol brasileiro e comandar um time na Premier League. A gente não viu esse passo ainda, né? Talvez, acho que o Vanderlei Luxemburgo, né? Quando foi para o Real Madrid ali. É o que eu consigo lembrar de treinador que saiu diretamente do Brasil para ir comandar um clube em grandes ligas europeias. Felipão que saiu de Portugal, não foi? Acho que ele sai de Portugal para o Chelsea. Ele sai de Portugal, verdade. Portugal para o Chelsea. Diretamente eu consigo lembrar do Luxemburgo, cara. Direto do Brasil é o Vanderlei. Bom, a gente estava falando aqui sobre a negativa do André Jardine e tem alguns trechos separados aqui para a gente mostrar da entrevista para o quadro Abre Aspas, do GE. Globo, em que ele fala de uma forma, evidentemente, mais geral, né? Mais ampla. Vale dizer que essa entrevista foi antes da negociação com o Botafogo, foi dia 26 de dezembro. Ele estava de férias aqui e a negociação foi na semana seguinte. Mas ele trata de questões de mercado, né, que se tornam relevantes diante da negativa dele. Ficam ainda mais relevantes depois de ele negar uma proposta do Botafogo, né? Porque explica tudo, né? A análise que ele faz do mercado brasileiro, né? Significa, eu acho assim, ele negar uma proposta do Botafogo dá a entender que o nível de confiança está baixo no futebol brasileiro. Porque assim, dentro do universo do futebol brasileiro, receber uma proposta do Botafogo está entre o que de melhor pode te acontecer. Né? É o atual campeão brasileiro da Libertadores, tem dinheiro para investir em jogadores, e não tem um histórico recente de mandar treinador embora. A única decisão de não continuar foi a do Thiago Nunes. Né? As outras saídas foram por iniciativa dos Bruno Lage, né? Bruno Lage também ali no Botafogo. É uma coisa meio... Bruno Lage pediu para sair. Ali já estava... Ali foi bom para todo mundo. Foi bom botar o Bruno Lage na conta do clube. Não dá. Foi bom para todo mundo, né? Se viabilizou. O ali Jardine... foi a ausência que preencheu uma lacuna. O Jardine tem uma... não vou nem falar de uma geração, mas faz parte de uma lista de treinadores brasileiros que estão pensando no exterior. E aí não é no exterior Oriente Médio, claro, pode chegar lá. Mas é no exterior Europa. O Jardine, claramente, até pelo que a gente viu nessa entrevista aí, ele tem esse objetivo. A gente tem o Silvinho lá, né, numa seleção da Albânia, mas que fez um bom trabalho na Eurocopa. O próprio Felipe Luiz, pela história dele como jogador no futebol europeu. O Jardine, são nomes que a gente tanto debate, renovação de treinadores brasileiros, é um tema recorrente. O Jardine, pela trajetória que ele tem de ser considerado um dos maiores, se não o maior treinador da história do maior clube do México, o passo seguinte dele, talvez uma seleção brasileira, pode ser, né, quando o Dorival sair, esteja lá quando for, senão os olhares dele estão para a Europa. E ele vai fazer a carreira dele, pode dar errado, pode nunca chegar lá, claro. Sim, mas é uma estratégia. Os passos dele vão ter esse objetivo lá no fim. Como eu vou desenvolver a minha carreira e quais escolhas eu vou fazer para chegar ao futebol europeu. Eu não acho necessariamente que ele tenha, ao negar o Botafogo, tenha dito o seguinte: eu não confio em nada e nem em ninguém no futebol brasileiro. Né? Também não. O trabalho do Botafogo, desculpa, Barreto, tem uma peculiaridade que vai ser muito difícil substituir o Arthur Jorge. Muito. Como foi no Flamengo o Jorge Jesus, o Domenech Torrent, né, sofreu com isso. Quem for substituir o Abel, quando for, vai ter um trabalho muito complicado no Palmeiras. O Arthur Jorge... que o primeiro chega só para ser queimado. Exatamente. Vai ser esse sucessor do Arthur Jorge no Botafogo. Os 2 primeiros jogos que o time não for bem, vai começar, o cara bom tá lá no Catar, no Al Rayyan. Mas aí é diferente, porque, assim, foi o técnico que não quis. Mas, por exemplo, o Jesus também.
no Flamengo. E olha o que o Domi sofreu no Flamengo. Pois é, porque entendeu? assim, a partir do momento que é o técnico, que é o profissional que não quer, qual é a culpa que tem? Nenhuma. Mas o sarrafo tá lá no alto, cara. Por exemplo, o Arthur Jorge chega na terra arrasada. Quando o Arthur Jorge chegou no Botafogo, o Botafogo vinha com trauma de 2023, o Botafogo já tinha perdido até na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Passou Estreia com ele mal. Acho que dá até para botar Luiz Castro. Luiz Castro nessa lista aí. Quando ele sai, não é assim, por mais que tenha sido decisão do profissional sair, o torcedor se acostuma com o que ele estava entregando. Liderança folgada do brasileiro. E ele quer que continue. Já Jorge Jesus foi embora, o torcedor do Flamengo disse que era o outro. O outro Jorge Jesus. O time tem que jogar igualzinho. Arruma aí. Quem é o que faz para jogar do mesmo jeito? Arruma aí. Eu lembro que no Botafogo, muita gente foi a favor da efetivação do Caçapa, porque a ideia era assim, o Caçapa vai saber fazer o time jogar como jogava com o Luiz Castro. E depois do trauma Bruno Lage, o Lúcio Flávio é um pouco isso aí também. Cara, vamos voltar, os jogadores querem, vão voltar àquele nível que era do Luiz Castro, entendeu? Esse trabalho vai ser ingrato. Claro, pode dar certo, ganhar títulos, mas o início do sucessor do Arthur Jorge, seja ele quem for, vai ser difícil. Porque é natural que se estabeleça a comparação e cobrança. E aí, assim, a gente mencionou há pouco, chega um treinador novo, não é para trabalhar, porque, por exemplo, os novos técnicos que vieram depois do Jorge Jesus chegaram já com o quê? Com um elenco montado. E fracassaram. Aí você imagina, vem um técnico novo para o lugar do Arthur Jorge, tendo que remontar o elenco, como a gente disse há pouco. Olha a dificuldade que vai ser isso. Olha como é que isso vai ser mais difícil. Num ano que, com essas competições, como é que você citou, principalmente o Mundial ali, o Botafogo vai ter que ter um elenco mais numeroso. Não é nem numeroso, assim, jogadores que jogam direto. Que participam mais. Um número maior que do que no ano passado. É um time com 15, 16 jogadores, minimamente. Todo jogo vai ter que ter. E assim, todo jogo vai ter que. Se não fizer as 5 mexidas, pelo menos de 3 a 4. O Botafogo de vai 3 ter a 4. Mais de 20 jogadores que vão jogar 40 jogos no ano, entendeu? Sim. É isso. É um desafio para os dois lados. Para quem assumiu o time do Botafogo e para o Botafogo, né? Escolher quem vai ser quem vai sentar nessa cadeira. Escolher esse nome. Agora você vê, né? Como é que o Botafogo, eu estava pensando nisso ontem, como é que o Botafogo de fato mudou de patamar? Porque, salvo engano, desde a final da Libertadores, e aí a gente, quando fala em final, se a gente voltar um pouquinho antes, né? A gente vai falar da semana da decisão. O jogo contra o Palmeiras lá. O jogo contra o Palmeiras, Botafogo em evidência. Então, desde o final da temporada, do fim da temporada, o noticiário do Botafogo está presente em todo o programa esportivo. Em todo o programa esportivo. E contratação nem teve ainda. E contratação nem teve. Mas é o quê? Como é que vai ser? Quem vai ser o novo treinador? Quem é que vem? Quem é que fica? A necessidade de reposição. Porque antigamente, né, o Botafogo não tinha esse holofote na mídia. Não tinha esse holofote. Como é que ele ganhou essa presença agora no noticiário? Você próprio disse que o Botafogo está naquela primeira prateleira. Há quanto tempo o Botafogo não está na primeira prateleira ao lado, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras? Então, ganhou uma evidência muito grande, ganhou um holofote muito grande. E quando você ganha esse holofote também, vem junto o quê? Uma cobrança, né, intensa e forte. Dizia o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É hora do intervalo, hein? Bom, Faz de Esportes, temos os números do André Jardine pelo América do México. Em 87 jogos oficiais, 48 vitórias, 25 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 64,8%, mas é título que não acaba mais. 3 vezes Liga Mexicana, uma Supercopa do México, um campeão de campeões, um Campeones Cup. Tudo isso ele ganhou no América do México, é o técnico com mais títulos da história do América. Já está na história do América, o Botafogo adoraria que o André Jardine chegasse na história do Botafogo também. Chegaria numa pressão danada, mas ele disse não, André Kfouri. Te surpreendeu o não do Jardine ao Botafogo? Não, Marcela, não me surpreendeu. Eu entenderia perfeitamente se ele aceitasse a proposta do Botafogo e assim voltasse ao futebol brasileiro para trabalhar em um dos melhores clubes do Brasil, se não o melhor no presente momento, né? A gente já está no 5º dia de 2025, mas não é tarde para lembrar que o Botafogo foi o time da temporada de 2024 no Brasil e na América do Sul. Então, por que um treinador não gostaria
de trabalhar com esse elenco, por mais que a situação em relação a alguns jogadores seja ainda indefinida, o Botafogo tenha perdido peças, mas existe no comando do futebol desse clube alguém com capacidade, na parte de orçamento, para refazer essa equipe, e independentemente do que aconteça com movimentação de jogador para o Lyon, para outro lugar, a gente deve imaginar que o Botafogo, na fase John Textor, vai ser um time que vai ter essa movimentação de ano para ano, mas vai ter reposição, o que não é necessariamente positivo, porque você gostaria de ver um time que ganhou o Brasileirão e a Libertadores seguir com o seu treinador, com as suas ideias e com seus principais jogadores. Mas isso não vai acontecer. O treinador já seguiu para outro lugar, o elenco continua se movimentando, mas dá para saber ou dá para prever que o Botafogo vai continuar sendo um time muito forte, muito candidato às coisas por aqui, na nossa parte do mundo. Então daria para entender um treinador, esteja ele onde estiver, aceitar a proposta do Botafogo. Isso significaria que esse treinador, seja quem for, entendeu que a proposta financeira é muito boa, e de fato é. Né? A proposta para o Jardine, em termos de números, é melhor do que a que ele tem na sua vida atual, no seu contrato atual no México, e o México é um mercado que paga bem. Esse treinador entenderia que a questão esportiva é vantajosa para o momento de carreira que ele vive. Por outro lado, eu também entendo perfeitamente, agora sim eu vou dar o nome, o Jardine, na situação na qual ele está, não aceitar vir trabalhar no Botafogo. E acho que é muito claro que ele entende que, por mais que ele viesse, trabalhar num clube como o Botafogo, sendo candidato, a situação de um treinador no mercado brasileiro e sul-americano, ela é muito arriscada em termos de projeto. Sim. E ele já entendeu muito, muito bem isso, por mais que ainda seja um técnico que a gente possa qualificar como um técnico começando a sua vida, 45 anos e tal. Campeão olímpico com a seleção brasileira e com esses títulos no México que a gente acabou de ver. Não dá para também fazer uma projeção de carreira como treinador de futebol em qualquer lugar, aí não é só aqui, medindo todos os passos que você vai dar, para onde você quer ir, porque as coisas na vida acontecem de uma forma muitas vezes inesperada, imprevista, e não só para o lado bom, essas coisas acontecem, as propostas boas e também os trabalhos interrompidos. O Jardine já viveu isso também na sua carreira. E ele percebeu, ele entende que o risco que voltar ao Brasil, mesmo no Botafogo, é maior do que seguir a sua vida com o seu projeto em relação ao patamar que ele tem. Então, qual é o nível de imagem que o André Jardine tem no mundo do futebol com base naquilo que ele pretende fazer? É um nível que não importa onde está, mas ele entende que ir ao Brasil pode significar um problema nessa trajetória. Certo. Se por acaso as coisas não derem certo e ele se ele não tivesse por aqui um período de sucesso e que significasse andar alguns níveis para frente também. Porque assim, o Jardine ele sai do Brasil com um tamanho. Hoje ele tem outro tamanho, depois de todos esses títulos que ele conquistou no México. Cresceu, tá grande. Se ele voltasse para o Brasil e ganhasse títulos com o Botafogo, ele cresceria ainda mais. Era uma oportunidade. Eu queria que você falasse, Natália, também da percepção que você teve desse não do Jardine ao Super Botafogo. Mais uma vez, boa noite. Eu estou muito na linha do André, dessa ideia de que o futebol, infelizmente, ele tem um tempo de validade, principalmente olhando aqui para o cenário, aí eu vou pegar só o cenário brasileiro, é muito curto e começa no estadual. Qualquer tropeço, resultado não tão bom, qualquer coisa que não aconteça, já começa a contestação de um trabalho. E ele está no momento estável da carreira dele. Pode-se dizer que ele não está no grande centro do futebol, talvez o Brasil fosse um cenário melhor se ele visasse um outro país para trabalhar depois, olhando para a Europa. Mas hoje ele tem uma estabilidade. Nós trouxemos aqui os números do que ele já conquistou no México, do quanto ele é importante, do quanto o trabalho dele cresceu. Poucas pessoas iam lembrar que ele foi campeão olímpico com o Brasil. Uhum. Então, assim, a dimensão que ele tem hoje no México é uma. Entendo que o Botafogo é um grande desafio.
E é o que você falou, é uma fogueira agora, porque sai o Almada, um dos principais jogadores do Botafogo na temporada. Isso já era sabido que ia acontecer, né? Já se tinha essa ideia. Muitos questionamentos ali na sequência de outros jogadores que são importantes também para o Botafogo. Quem está chegando. Né? São 11 atletas que já deixaram, que faziam parte da composição de elenco. Aí você coloca Adrielson, o Oscar Romero, alguns outros jogadores que também eram utilizados. O Eduardo, que depois ali tem alguma minutagem. Então, há hoje uma interrogação em relação ao projeto, ao planejamento. Há uma sequência. A gente sabe que o Textor vai fazer esse processo, até porque ele já indicou isso, ele já entendeu a necessidade disso, ele já havia dito também que haveria uma reformulação porque alguns atletas sairiam e que ele iria ao mercado para contratar jogadores de peso importante dentro da característica do clube. Então, assim, esse primeiro passo eu não acho que é um passo em definitivo. Acho que o Jardine ainda está mexido com a oferta financeiramente, como lembrou muito bem o André, é uma oferta que tenta qualquer um, a possibilidade de voltar ao país dele e fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo a dúvida de, eu vou ter quanto tempo para esse trabalho dar resultado? Eu vou entrar com a minha filosofia, a minha autonomia, e se isso não der certo em primeiro momento, eu tenho uma sequência para a temporada ou isso vai ser já cortado logo no estadual? Então tem uma série de questões aí que precisam ser levadas em conta e eu acho que ele está levando. Só uma coisa que eu queria acrescentar, Marcela, ninguém melhor do que o Jardine sabe qual é o leque que ele tem hoje, né? A gente conversa pouco com treinadores que trabalham no México. Sim. Né? Então você não tem, por exemplo, um cara faz muito sucesso aqui no Brasil, como por exemplo os portugueses que passaram por aqui, o Abel Ferreira no Palmeiras. A gente vê as propostas chegando, né? A gente ouve as conversas, a gente sabe que tipo de rotas esses treinadores podem ter se eles quiserem abandonar o trabalho deles aqui por vontade própria ou, né, no momento em que se estabelecem. A gente sabe mais ou menos para onde eles vão. Eles vão para a Argentina? Não, eles não vão. Eles vão para a parte do mundo onde esportivamente o futebol ainda não tem a importância que o orçamento desses lugares tem? Sim, é para lá que eles vão. Ou eles começam a pensar em trabalhar na Europa, embora, né, na elite da Europa a gente não tenha ainda visto treinadores brasileiros, ou com a frequência assim, a sondagem dos nomes e tal. Do México, para onde vai alguém que ganha tudo lá? Que tipo de mensagens e ligações o agente do Jardine recebe? Da onde vem essa, né? O futebol é um só, mas existem essas rotas, né? Então, ninguém melhor que ele sabe em que posição ele está sobre o próximo passo que ele vai dar. Essa é uma coisa. A outra coisa é, a temporada de 2025 do Botafogo não vai ser melhor que a de 24. Não será melhor. Para ser melhor, tem que ganhar Campeonato Brasileiro de novo. Pode ser igual, né? Libertadores de novo. Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, que é algo que ninguém fez. E eu acredito que ninguém fará. Então não vai ser melhor. Para alguém começar a colocar o dedo, porque o time está jogando de um jeito diferente, mas está ganhando. Está liderando o Campeonato Brasileiro, mas não está encantando. Mas o time do Arthur Jorge jogava melhor. Eu não estou dizendo que isso é o correto. Eu estou dizendo que vai acontecer com o próximo treinador, seja quem for. Então é preciso considerar isso também. A forma como nós enxergamos as coisas aqui tem muito dessa constante reclamação, né? O ano do Botafogo não será melhor do que foi 2024. Eu lamento dizer isso por torcedor botafoguense agora, mas eu acho que aqueles que que olham para as coisas com um pouco mais de razão entendem o que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo uma crítica ao Botafogo. Eu estou dizendo que melhor que 24 não tem como ser. Mas, e a J é a J, né? Não ia mudar nem as iniciais, era Arthur Jorge para André Jardine. Mas isso é motivo... Então, até a roupa podia ficar igual, Podia ficar, já deixava ali, só usar mais ou menos o mesmo corpo. É a segunda vez que acontece isso com o Botafogo, né? Está bem a estabelecido com o Luiz Castro, e aí tem um rompimento de trabalho numa perspectiva de que fosse continuar. Aí você está muito bem estabelecido com o Arthur Jorge, que entendeu, que se identificou com a torcida, que consegue um resultado espetacular. Há um rompimento de trabalho de novo, não por escolha do Botafogo,
mas por escolha de terceiros, né? De pessoas que trabalham no Botafogo. E a gente tem que lembrar quanto o Botafogo patina na temporada passada para encontrar um caminho e, enfim, achar seu técnico. Mas encontra. O que eu queria saber, Nath, é assim, essa coisa do não tem como ser um ano melhor do que o de 2024, isso pode influenciar a chegada desses treinadores, inclusive do Jardim, você imagina? É uma pressão grande, né? E ainda sem. A expectativa é para ganhar, né, tudo isso que o André lembrou. O ano passado foi muito bom, foi espetacular. A gente está falando de Libertadores e Brasileiro. Brasileiro disputado, né? O Palmeiras ali tentando o tempo inteiro. Esse ano tem que lembrar que o Cruzeiro se reforça muito bem. Tem que entender como o Flamengo vai ter uma sequência de trabalho com o Felipe Luiz e qual vai ser o tipo de investimento que o Flamengo vai fazer. Internacional também termina ali a temporada jogando muito bem, vai ter uma sequência de trabalho. A disputa vai ser ainda maior. E aí você tem que olhar o quê? Então tem que ganhar a Copa do Brasil, a Recopa, tem que começar já agora, né? Estadual. Já começa agora. Estadual tem que bater todos os títulos. É difícil, é bem complicado. Ô André, a preparação do Botafogo, já que agora está sem o treinador e o André Jardim deve dizer mesmo não, vai ter uma entrevista coletiva, mas ele deve dizer mesmo não ao Botafogo. Ela está prejudicada desde agora? É o único time da Série A, né, que está sem. Como estaria qualquer outro clube que não fosse o Botafogo. A sorte, entre aspas, do Botafogo é que o elenco é de altíssimo nível e vai continuar sendo, mesmo sem o Almada, né? O Botafogo vai continuar tendo um elenco capaz de dar a seu treinador, seja qual for o nome, a maneira como enxerga o jogo, os métodos com os quais trabalha, uma matéria-prima, né? um material humano, melhor dizendo, muito bom, de alto nível, entre o que há de melhor aqui no nosso continente. Então não é aquela coisa que tem que começar de novo e tal, mas seria muito importante, fundamental até, alguém já participar desses movimentos todos, jogadores chegando, jogadores saindo. É claro que o Botafogo não gostaria de estar nessa posição, ele não está por culpa dele ou por algo que ele não tenha feito. O seu treinador resolveu ir para outro lugar, quase no final do ano, na última semana do ano. E é difícil você fazer essa transição, você não pode cometer um erro por pressa, por estar pressionado pela temporada que vai começar. Eu entendo perfeitamente o Botafogo ter tentado contratar o Jardine. Seria, aliás, uma coisa muito boa para o futebol brasileiro, de maneira geral, porque a história dele é uma história também a respeito da nossa forma de avaliar, né? A nossa forma de enxergar, a nossa forma de tratar os técnicos. Ele não serviu para o São Paulo durante um momento, porque tomaram decisões que eu até acho que provocaram arrependimento depois, mas aí a seleção brasileira, que não é de base, mas também é de base, a seleção olímpica, foi uma plataforma para ele se mostrar, e aí a carreira no México é essa carreira de conquistas e brilho que a gente tem visto. Está prejudicada a preparação do Botafogo, até para encontrar esses reforços, né? O treinador que ali estaria, que poderia estar escolhendo também esses reforços para 2025, né? Tá atrasada, né? Não se tem uma ideia da cara do novo Botafogo, se vai ser muito dentro daquilo que o Arthur Jorge fez na temporada, de um time que tem uma intensidade, que sabe jogar também sem a bola, um time que foi se moldando ali ao longo da temporada e tinha uma característica muito pré-definida e muito definida depois pelo seu treinador, mas qual será o próximo treinador? Né? A gente via na redação, o pessoal na redação, os editores, olhando ali os técnicos que estão à disposição. E aí você começa a olhar a característica do elenco com o próximo treinador. Vai entrar nessa coisa do toque rápido, do futsal, que a Roberta trouxe pra gente, né? De que é essa a ideia de que o Botafogo quer apresentar. Tá, mas o treinador vai se encaixar nisso? Como é que começa a preparação, o treino? Vai ser focado... É que a pré-temporada você tem um tempo ali mais de readaptação de novo dos jogadores, muscular e tudo mais. Mas depois, logo que começa, logo que dá a largada, você tem alguns títulos já para decidir no começo da temporada, né? Então já está um pouquinho atrás
em relação aos outros clubes. Pois é, a temporada mesmo, os jogadores eles só se representam no dia 14 de janeiro. O campeonato estadual começa antes, mas os jogadores, os principais, eles se apresentam apenas no dia 14. E pensando no não do Botafogo, André, e pensando em característica desse treinador, como que a diretoria, como o John Textor agora busca essa pessoa e essa pessoa tão importante para levar a equipe num ano tão fundamental como de 2025. Porque 2024 já era muito difícil por conta de 2023, né? Mas se a gente olhar direitinho, 2025 vai ser ainda mais. 2023 mostrou para o Botafogo, eu acredito, muitas lições a respeito dessa questão de procurar e contratar um treinador, né? Foram muitas tentativas, o Botafogo foi tentando se virar, de novo, um processo que começou também não por culpa dele, porque o Luiz Castro resolveu ir embora. E aí a gente viu o que aconteceu na segunda parte do campeonato de 23, com os diferentes estilos, os diferentes nomes e as diferentes propostas que o Botafogo escolheu. Né? Então, foi buscar alguém que ficou por pouco tempo, que já fazia parte do grupo de times, né? Depois tentou uma solução interna, e aí as coisas foram acontecendo. Thiago Nunes, uma coisa assim, né? Aí, quando vira essa bola de neve junto com o time não respondendo em campo, eu acho que as pressões são muito grandes, a pressa também, né? E o Botafogo certamente aprendeu muita coisa com isso. E nenhum clube faz o ano que o Botafogo fez agora em 2024 sem ter, em posições muito importantes no departamento de futebol, gente que está no comando, muita competência e muita capacidade. Então, essas pessoas, eu acredito, conseguem fazer a parte delas para comandar esse processo, né, de um ano para o outro, mudança de elenco, procura de um novo treinador, da melhor maneira possível. Então, não acho que, e nem dá para acreditar numa situação como essa, que o Jardine era a única pessoa que estava no radar, né? Você não pode ter só um treinador como alvo, porque, é óbvio, as coisas podem não funcionar, ele pode não aceitar, e você vai ter que começar tudo de novo. Então, o Botafogo deve ter outros nomes, essa procura já deve estar em andamento. E tem uma vantagem também, né? Eu falei, o elenco é muito bom, então quem quer que seja o treinador vai chegar numa situação boa em relação a como trabalhar, com quem, né? Que tipo de time esse treinador vai receber. Mas a questão de orçamento é fundamental. E aí o Botafogo, preparado para pagar para o Arthur Jorge o salário que ele recebia, preparado para fazer para o Jardine a proposta que fez, pode pensar um pouco mais alto e talvez até nos chocar trazendo alguém que nós não imaginávamos que um dia viesse trabalhar no Brasil. Seria muito bom se isso acontecesse também. Porque se a gente pensar também da maneira como o Botafogo pensa os seus treinadores, não é por aí, né? Porque o Arthur Jorge, quando chegou aqui, o currículo dele, qual era? O currículo do Arthur Jorge, até, se formos fazer uma comparação, até pior do que o currículo do Jardine hoje. Então, pensamos em um trabalho ali de pessoas que descobrem. Isso, é mais uma prova da competência e do acerto que foi a contratação dele, né? Verdade. A ideia inicial foi muito bem contratado. Desculpa até, André, mas a ideia inicial era o Sérgio Conceição, né? Que assumiu o Milan. O Milan, foi pro... então, assim, era um Sérgio Conceição, mas com o pé bem atrás. Porque o Sérgio Conceição, desde o começo, dizendo que, olha, não, calma, deixa eu esperar o Milan. Porque ele estava esperando o Milan se resolver. Iria cair, né, o treinador do Milan, e aí é o que acontece. Acho que a profissionalização do futebol no Botafogo deixa muito claro que aprenderam muito as lições. Então, a expectativa é de que essa análise de scout, que funcionou muito bem para os reforços do Botafogo, e muitos que vieram sem custo, né? O custo, eu digo, de compra, óbvio que gasta muito no Luiz Henrique, no Almada, e dois jogadores que deram muito retorno esportivo, mas o treinador vai seguir muito essa linha. Acho muito difícil o Botafogo começar a entrar num desespero absurdo para decidir logo e decidir errado e ter que replanejar ali a rota no meio do caminho. Aí é mais difícil. Fica muito mais complicado. Veremos, então, os próximos passos desse Botafogo e é claro que nos próximos dias teremos informações sobre o novo nome desse Botafogo e também estou curiosa para saber como vai ser a entrevista coletiva do André Jardine. Amanhã ele vai falar lá no América do México e claro que ele vai falar sobre esse Botafogo. Fãs de esportes, vamos para o nosso primeiro intervalo. Agora uma corrida contra o tempo, né? 5 de janeiro, 14 o elenco se representa. Lembrando que o Carioca
Carioca começa antes, já no próximo final de semana, mas aí com os jogadores não considerados titulares principais, né? O Botafogo e outros times do Rio também. Ô, Eugênio, eu fico pensando assim, esportivamente, o meu entendimento é que talvez fosse mais interessante você estar no campeão da América, no campeão brasileiro, que vai disputar um super mundial. O Jardine me parece ficar pelo projeto que ele quer construir no América, porque dinheiro, imagino que o Textor não tenha oferecido pouco para substituir o Arthur Jorge. Posso estar enganada, mas eu acho que ele iria ganhar mais aqui do que lá. Me parece que sim, embora o América não seja um clube com pouco dinheiro, né? É um clube que faz parte da Televisa, por exemplo, né? É um clube que tem muita popularidade, é o principal clube da capital mexicana, um dos maiores do país, e é tricampeão. Como foi perguntado ali para ele, estão buscando o tetracampeonato. Nunca houve um tricampeão e está buscando o tetra. Tudo isso é muito importante, mas tem também a questão do que foi de fato oferecido, que condições foram oferecidas, que conversa foi essa, o que o Botafogo colocou na mesa para o André Jardine, não só para ele, mas com relação ao elenco. O elenco do Botafogo está sofrendo uma debandada, os principais jogadores estão indo embora. Então, ele olha, coloca na mesa, tem uma situação confortável, num clube onde é muito, nesse momento, né, é muito importante. Ele é uma peça fundamental, porque chegou, viu e venceu muito, conquistou vários títulos. E tem do outro lado um Botafogo que a gente não sabe qual vai ser a situação para esse ano. Estabilidade talvez seja a palavra que o fez ficar? Talvez uma confiança no projeto que ele já conhece, do qual ele faz parte, que ele desenvolveu, em que ele está muito bem, contra o outro que ele olha, de repente tem muito dinheiro aqui, mas será que eu vou ter as melhores condições de trabalho? Aí você para pensar no calendário do futebol brasileiro, coisas que devem ter também pesado na decisão do próprio Arthur Jorge. Sim. Tudo que envolve a demanda. O Botafogo esse ano tem, olha só a pedreira que é. Você falou que semana que vem já começa o Carioca. Sim. Tudo bem que comece com os times, não só o Botafogo, os demais times. Com alguns jogadores grandes, de base, com outros considerados reserva, vai haver ali um misto. Os titulares né? chegam depois. Okay. Mas é uma semana também, não é? Mas ali na frente, virou um mês, tem Supercopa do Brasil, com o Flamengo. Já é uma pedreira. Recopa Sul-Americana, com o Racing. Aí já começa a Libertadores, decisão de Campeonato Carioca, começa Brasileiro e vai embora. Copa do Brasil. Mundial de Clubes no meio do ano. Copa do Brasil, é tudo ao mesmo tempo. O Botafogo pode bater recordes aí de número de jogos na temporada. Então, eu acho que ele pesou nesse momento alguma segurança que ele sentiu no projeto do América do México e também muito do que é a palavra dele com os mexicanos lá, né? Sim, claro. Ele está sob contrato lá. E a gente está falando muito da coisa do elenco. Mas saíram jogadores que não são necessariamente titulares. Ok, mas quando você tem um calendário como esse, você pensar em debandada, né, em saída ali de 7, 8 jogadores diferentes, isso pode ter um peso para frente, para desgaste, porque você precisa que esses jogadores joguem muito. É óbvio que o Botafogo vai trazer reforços, mas acho que o primeiro reforço tem que ser o nome do novo treinador. A gente olha para os clubes de Série A hoje, o Botafogo é o único que não tem um treinador para começar a temporada. O Vasco tem um interino, pode ser que mude. Não, anunciou o Carille, é verdade. Eu tô antes do Natal ainda, desculpa, gente. Já começou 2025, viu? Feliz Ano Novo. Anunciou o Carille. É só o Botafogo que não tem um treinador, assim. Então, agora que busca é essa? Que nomes você vê como possibilidades? Ou o perfil aberto atrás? O treinador que gosta do toque de bola, do futebol menos pro lado e mais intenso. Como é que você vê essa busca agora? O mundo do futebol tem 1001 possibilidades, né? O Botafogo foi buscar um brasileiro. Eu imaginava que ele fosse buscar, como fez 3 vezes, sob o comando do Textor, um treinador português. Mas, porque ele trouxe, né, o Luiz Castro. 2 deram certo Bruno e um Lage, nem tanto. E o Arthur Jorge. Mas ele entendeu que o Jardine era um bom nome, e me parece um bom nome. Agora, que tinha também uma questão de saber se o Jardine daria certo no futebol brasileiro. Me parece que sim. Eu acho que ele tem todos os artifícios necessários para trabalhar bem no Brasil. Muito bom treinador, muito trabalhador, muito estudioso. Mas ele pode buscar esse treinador aqui no Brasil mesmo, imagino que na Europa. Fora do país, você vai demorar um pouco para encontrar esse nome, mas o Botafogo também nunca atropelou esse processo. Nem com o Luiz Castro, nem com o Bruno Lage. Você lembra que atropelou em que sentido? Acelerou o processo para pegar o primeiro nome que tivesse na... Sim, o Caçapa talvez tenha sido... Não, o Caçapa foi para tapar um buraco.
Saiu dos caixas, ó, coloca o Caçapa aqui até chegar, vamos procurar um novo técnico. Procurou, achou o Bruno Lage. Para chegar a do Arthur Jorge, o processo foi parecido. Estava lá o Fábio Matias, depois que saiu o Thiago Nunes, ele ficou um período, ó, vamos procurar com calma aqui. Eu acho que não há esse desespero pensando em campeonato carioca. Mas seria bom já ter alguém pensando na Supercopa. Né? Embora a Supercopa seja importante, tem a rivalidade com o Flamengo e tudo isso, mas não é o título mais importante que o Botafogo vai disputar no ano. Só que tem o Flamengo do outro lado. Isso para a torcida fala muito. E para começo de ano também, né? Tem um peso. Falando em começo de ano, tem um pessoal... Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, ó, pra gente encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre Botafogo. Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.